Esses dias eu venho navegando e eu esbarrei com várias plataformas e aplicativos que são para comunicação alternativa. E isso me chama muito a atenção porque conforme eu fui postando sobre essas aplicações, né, esses aplicativos, algumas pessoas vieram me falar que não sabiam, que não conheciam, e eu fui um pouco mais atrás. E existe, na verdade, sistemas aumentativos e alternativos de comunicação. O que eles são? São ferramentas, são recursos que podem ser usados para algum momento em que um indivíduo, não importa qual a idade, esteja com alguma dificuldade para fazer a comunicação falada, a comunicação verbal, seja por alguma questão de desenvolvimento cognitivo ou por algum comprometimento em razão de alguma situação vivenciada em âmbito de saúde, né? Então existem várias aplicações nesse sentido. Quem pode utilizar esse tipo de ferramenta, de recurso? Olha, tem uma possibilidade infinita de usos, né? Eu, como não conhecia muito, acreditava que era uma ferramenta muito própria para se usar nas questões do transtorno do espectro do autismo, quando a gente pensa em crianças, jovens, adultos com prejuízos na comunicação verbal. Mas não é só isso não. Eu até abri aqui o site do governo de Aragão, lá na Espanha. Eles têm um compilado muito bacana de informação sobre isso, e eu vou falar um pouco sobre elas, tá? Então eles trazem sim que esse tipo de recurso pode e deve ser usado em crianças com necessidades especiais, como é o caso do autismo, deficiência intelectual, quando há alguma questão de comunicação também na síndrome de Down, nas deficiências auditivas, né, a depender, claro, da intensidade. Crianças e adultos com graves dificuldades motoras, como paralisia cerebral, algum tipo de trauma, mas não para por aí. Pessoas em situação de emergência ou sanitária. Então, uma pessoa que sofreu um acidente e está internada numa UTI e está inviabilizada de se comunicar. Então, você pode usar esse recurso, né, da comunicação alternativa para justamente essa pessoa poder, a partir da indicação com as mãos ou da manipulação de cartões, né, com imagens, com letras, com palavras, se comunicar falando a respeito do que ela precisa, o que ela sente, como ela está, tá bem? Pessoas idosas, né? Então, quando a gente pensa nas pessoas acima de 60, 70 anos, que acabam começando a ter, assim, alguns comprometimentos, muitas vezes da questão da fala, em que casos, né? Eles colocam o Alzheimer, na questão da demência, ou até algumas outras doenças que acabam comprometendo essa comunicação verbal. Esse sistema de comunicação aumentativa e alternativa pode ajudar para que essas pessoas continuem, de alguma forma, se comunicando com o meio exterior, né, com as pessoas ao seu redor, conseguindo manter esse vínculo, porque a nossa convivência social é mediada pela fala, né? Não para por aí. Eles também indicam ainda como um sistema que pode apoiar crianças que estão começando a ler, ou que estão com alguma dificuldade da leitura. Claro, quando a gente usa imagens para indicar um sistema, uma intenção, uma ideia, é muito mais intuitivo para você se comunicar do que necessariamente a leitura, né, de um conjunto de símbolos, quando a criança está começando esse processo. E na aprendizagem de um segundo idioma, de uma segunda língua, também é um recurso muito importante e muito fácil de ser usado. Além disso, também pode ser um recurso para turistas e visitantes a países estrangeiros. Quando nós temos uma situação de carência de comunicação, né, de carência de sinalização de comunicação, o uso desse tipo de recurso, né, e faz muito sentido para que o turista, né, o viajante, consiga minimamente se comunicar. Mas aí vem a outra pergunta: como que as pessoas nesse contexto, né, como esse recurso pode ser acessado? Como isso pode ser usado? Eu vou falar sobre. Esses sistemas, eles se dividem em símbolos e também como gestuais, né? Então, quando a gente fala dos símbolos, a gente está falando do quê? Das imagens, dos pictogramas, dos desenhos, das fotos, tudo, palavras, letras, tudo que possa ser visualizado. E o gestual, claro, a gente está falando do quê? Da mímica, né? Que é um recurso de linguagem que a gente usa com muita frequência. Inclusive quando a gente não tem domínio de um outro idioma, ou precisa se comunicar, pedir algo para outra pessoa que não está entendendo a gente, né? Então, esses dois caminhos são possíveis. Quando a gente fala do pictograma, né, quando a gente fala do recurso gráfico, a gente pode trabalhar com ele tanto de forma material, então imagens impressas em cartões que você pode fazer com uma cartolina na tua casa, com papel sulfite, tá certo? Até recursos digitais,
como foram os que eu comentei aqui por esses dias. Eu comentei do Matraquinha e comentei do Expressia, tá bem? Que são duas aplicações, são dois aplicativos que você instala no teu celular. Eu não sei se no computador é possível também, mas no celular com certeza. E aí você usa todo o recurso de imagens que ele já traz para fazer essa comunicação. A parte boa é que você consegue personalizar também. Então você pode colocar fotos próprias, né, do núcleo, das pessoas, dessa criança, desse paciente. Você pode pedir que ela customize, então você coloca a criança para fazer as imagens e ela usar essas imagens para se comunicar. E a vantagem desses dois aplicativos que eu indiquei, né, e tem tantos outros, é que eles têm o áudio. Então isso ajuda muito também na estimulação da fala, para que justamente possa se pensar na questão da repetição das palavras e com isso trabalhar também essa parte da oralidade, estimulando pouco a pouco, respeitando o tempo de cada um nesse desenvolvimento da comunicação.